Quero saudar a igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando sua vida neste momento, aqui e agora. Comunidade Portas Abertas e através também das nossas redes sociais, Rede Interativa News, Comunidade Portas Abertas e também pelo site movidosporcristo.com.br e Rede Interativa News, também canal 20 da Lignet. Quero saudar a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo em mais um culto de adoração e de reconhecimento e gratidão a Deus pelas nossas vidas, por tudo aquilo que Deus nos tem proporcionado. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por tantos benefícios que nós estamos recebendo. Dar graças ao Senhor por estarmos aqui para podermos cultuar o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, porque são tantos benefícios, são tantos milagres nas nossas vidas, que nós só temos que agradecer. Gratidão. Que o culto dessa noite seja para a honra e glória do Teu nome e edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, eu vou voltar a falar sobre um assunto muito importante, que já falamos na semana passada. Semana passada nós falamos do vazio, das pessoas que estão com o coração vazio, das pessoas que estão sem fé, das pessoas que não acreditam mais e que Deus pode resolver as suas questões. As pessoas hoje vivem realmente numa incredulidade fora de série, coisa que nós ficamos aqui perplexos, sem saber realmente até o que falar. Mas nós temos, como pregador da palavra, falar aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos como orientar, alertar as pessoas, porque o tempo está se abreviando. Jesus, na verdade, está voltando. E se Ele está voltando, o que nós estamos fazendo aqui? O que você está fazendo? A hora é agora. A hora de aceitar Jesus como Senhor de sua vida é agora. O depois pode ser tarde demais. Muitas pessoas que estão desengrejadas, muitas pessoas que estão desviadas, muitas pessoas que estão realmente esperando não sei o quê, podem perder a vida eterna. Inclusive pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor de sua vida, podem perder a vida eterna. Essa é a realidade. O que aconteceu? Que exemplo nós vamos ter? O exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e um monte de pessoas. Então, isso aqui está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, quer dizer, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, etc. Eles replicaram e disseram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Olha só, Jesus fez muitos sinais, não é? Muitos sinais, milagres, mas mesmo assim, naquele momento eles queriam ver um outro sinal. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nos dias de hoje, muitas pessoas que se dizem pessoas esclarecidas, letradas, mas eu não vejo nenhum milagre acontecer. Será que Jesus está ainda fazendo milagre? Será que Deus ainda está fazendo milagre? Veja bem, as pessoas que Jesus diz aqui, uma geração má e adúltera, um sinal? Mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando dele depois da crucificação. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Qual o sinal de Jonas? A pregação. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Veja bem, quando Jesus fala para eles: vocês querem algum sinal? Eu vou dar o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? A pregação, a palavra. E Jonas fez realmente aquilo que Deus fez com que ele fizesse, porque ele fugiu da presença de Deus. Aquele que desce, aquele que foge da presença de Deus, só desce na vida. Só desce na vida.
E Jonas converteu uma cidade inteira. Como? Pela pregação. Jonas desceu para Jope, não foi para Nínive, desceu no porão. Quem lê o livro de Jonas vai verificar tudo o que aconteceu com ele, até que ele foi lançado ao mar e um peixe o tragou. Um grande peixe engoliu Jonas. E ele ficou lá 3 dias e 3 noites, até que ele caiu em si, porque Deus preservou a vida dele. O peixe engoliu, mas não mastigou Jonas. Ficou lá dentro. Vocês já imaginaram esse milagre de Deus? Essa situação que Jonas passou, como Deus é poderoso e pode todas as coisas, comanda tudo, operando ele, ninguém impedirá. Ficar 3 dias nas entranhas de um peixe. Alguém já foi numa feira? Alguém foi numa feira e quando você vai numa feira, você imediatamente vai identificar onde está a banca de peixe. Sim ou não? Sim ou não? Pelo cheiro. O cheiro de peixe é um cheiro horrível. Imagine Jonas dentro das entranhas do peixe, com tantas coisas lá dentro, o mau cheiro e tudo aquilo, escuridão. Até que ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Está lá em Jonas capítulo 2, versículo 2. Ele clamou e Deus ouviu. Se arrependeu, Deus ouviu. Quantas pessoas hoje fugiram da presença de Deus? Quantas pessoas hoje estão fugindo da presença de Deus? E estão sendo engolidas por um peixe, que não é o peixe literal, mas o peixe da desonra, do desespero, da falência, o cheiro podre da morte. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação, fugindo e descendo na vida, porque não cumpriram aquilo que estabeleceu Deus para a vida da pessoa. Ah, aceitei Jesus como Senhor da minha vida e depois abandonou. Ou milhares de pessoas que não querem saber de Jesus, fogem da presença de Deus. Quando Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas lá nas praias de Nínive, e ele foi pregar a palavra, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 120 mil pessoas lá, homens só, não se contavam mulheres. Uma cidade de 120 mil pessoas, homens, que eram maldosos, terríveis. Se alguém pegar no dicionário e ver a história de Nínive, ver o que eles faziam com as pessoas, coisa terrível. E Jonas fez o quê? Jonas pregou a palavra. Pregou a palavra. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o que aconteceu? Foram convertidos e Deus teve misericórdia deles. Quem quiser saber do resto da história, leia Jonas e vai ver o que aconteceu no final. Mas agora, o importante, qual é o sinal que Jesus disse para eles? O sinal de Jonas, que é a pregação. Milhares de pessoas, milhares de pastores, pastoras, líderes estão pregando a palavra de Deus. Algumas pessoas se convertem, entendem como fizeram os ninivitas. Outras não querem nem saber. Qual é o sinal que você procura? O sinal é a pregação. E hoje nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Muito importante. Alguém já ouviu falar sobre vidro com ansiedade? Estou falando literalmente, vidro com ansiedade. Não é uma expressão estranha essa, né? Estranha, né? Vidro com ansiedade, o que ela significa? Essas palavras acompanhavam um pacote da Noruega para a Inglaterra e a intenção delas era indicar que, por causa da natureza frágil do seu conteúdo, o remetente temia que algum infortúnio pudesse lhe suceder. O que tinha nesse pacote? Segundo a história, tinha muito dinheiro, libras esterlinas. E quando a pessoa mandou frágil, né? Frágil, cuidado, é como vidro, a pessoa tem que ter cuidado, vidro quebra, não é? Com ansiedade. Era uma expressão usada naquela época, foi usada nessa situação. Quando você manda uma encomenda para alguém, tem coisa que pode quebrar, você põe lá frágil, não é isso? Não é verdade? Agora eu faço uma pergunta, não há uma lição para cristãos nessa frase? Aqui?
Alguns de nós não poderíamos ser corretamente rotulados assim? Cristão com ansiedade? Cristão com ansiedade? Você sabe porque a ansiedade é algo que aperta o coração da gente e a gente fica sem saber. Assistindo um jogo essa semana acho que foi sábado ou domingo, não sei. O jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, disputando uma Copa lá, a Supercopa. Muito bem. Antes do jogo, os jogadores estavam todos ansiosos, tanto de um lado quanto de outro. O que aconteceu? O repórter perguntou para algum que estava sendo entrevistado lá, estamos com aquele friozinho na barriga. Ansiedade para começar a jogar. E disse que depois que entra no jogo, a coisa muda. E o que aconteceu? A vitória do time lá do América, não, Atlético Mineiro. Ansiedade. Quando nós estamos buscando algo importante para a nossa vida, nós ficamos ansiosos. Cristãos com ansiedade, pela volta de Jesus Cristo, por solução dos meus problemas, por resolver os problemas que nós temos, nós ficamos ansiosos, parece que a coisa não acontece, quando a gente espera que vai acontecer, não acontece. Por quê? Porque estamos deixando a ansiedade tomar conta do nosso pensamento. Jesus não disse, não estais ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso. Muitas vezes, tal rótulo não é necessário, pois a ansiedade está estampada no semblante da pessoa. A gente observa, eu falo sempre aqui, o corpo fala. Embora a palavra nos ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma, há quem obedeça esse mandamento, apenas em determinadas circunstâncias, enquanto outros inverte a leitura, vivendo como andassem ansiosos por tudo. Aí que complica a situação. O Senhor quer que seus filhos levem suas preocupações e ansiedade para Ele e as deixem com Ele. Não é assim? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que podemos lançar sobre Jesus? Primeiro ponto, entregue a si mesmo a Ele. É uma entrega, é algo assim maravilhoso. Como diz lá em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando se fala em depósito, o que é depósito, gente? O apóstolo Paulo está dizendo que porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso eu não vou ser ansioso por coisa alguma, né? E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo depositou a si mesmo nas mãos do banqueiro celestial, tal qual o dinheiro no banco. Você tem que se entregar a Deus. Senhor, olha aqui minha vida. Entrego meus bens, minha família, tudo que eu tenho nas tuas mãos, Senhor. Como depósito, depositando a confiança em Ti, Senhor Jesus, através da oração. E o que vai acontecer? Mantido seguro nos cômodos fortificados do lado de dentro e guarda do lado de fora. Jesus guarda. Assim também era o apóstolo Paulo. Uma vez que era guardado pelo Espírito Santo no seu íntimo e pelos anjos acampados ao seu redor. Segundo ponto, entregue sua alma a Ele. Entregue sua alma a Ele. Como vamos fazer isso? Está em 1 Pedro 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Como que nós temos que fazer? O bem para as pessoas. Mas a pessoa está me fazendo mal, está me rogando praga, está querendo me destruir, está puxando o meu tapete, está isso, está aquilo. Ame essas pessoas. Orem por aqueles que vos perseguem. Jesus Cristo nos ensina isso. E entregar a nossa alma é isso. Todos nós teremos sofrimentos. Mas se entregarmos a proteção da nossa alma ao Senhor, o que vai acontecer? Enquanto fazemos o bem, tal qual
aqueles 3 jovens hebreus, né? Teremos nossos grilhões quebrados e ganharemos a companhia de Jesus. Aqueles 3 hebreus não se curvaram diante daquele homem poderoso, Nabucodonosor. Eles preferiram ir para a fornalha, mas lá na fornalha foi liberto. Deus, Ele não vai te livrar de ir para a fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Na fornalha. Você pode ter sofrimentos, angústias, uma série de situações, está com a cabeça... Deus vai te dar o livramento. Você não vai ficar livre dessas situações que nós estamos vivendo, que você pode estar vivendo, de sofrimento, de uma série de situações, porque é nesse momento que Deus vai te livrar, na hora certa, a hora é agora, de orar, de buscar, de aceitar Jesus como Senhor de sua vida. O depois pode ser tarde demais. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, pode ser tarde demais. Lembra das virgens, das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes levaram azeite o suficiente e também uma reserva. As nécias não, foram passear e quando voltaram acabou o azeite. Pronto, bateu na porta, não tem como entrar. Não tem como entrar, deixou para depois. Se faltar a gente vai lá e compra mais. Não deu tempo. Tem certas situações que não dá tempo, tem que ser agora, a hora é agora. E você tem que entregar seu espírito a Deus, a Jesus Cristo. É assim que funciona. Lembre-se do que disse o salmista, num dos seus salmos: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá em Salmo 31, Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se o Senhor tem o controle do nosso espírito, Ele nos controlará completamente. Completamente. Tem pontos importantes disso na nossa vida. Entregue o seu caminho a Jesus. Salmo 37, 5. O que diz o Salmo 37, 5? Confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele e tudo Ele fará. É confiança, é entregarmos o caminho a Deus, jamais nos desviaremos dEle. Confie no Senhor, entregue sua vida a Ele e Ele concederá os desejos do seu coração. E tudo Ele fará. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, algo acontece no nosso dia a dia. O milagre vai acontecendo dia após dia, hora após hora. Entregue suas obras a Ele. Lá em Provérbios 16, Provérbios 16, 3, diz assim, aquilo que acabamos de falar: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, se o Senhor controlar a obra e os obreiros, não haverá conflitos. É confiança. Entregue seus fardos a Ele. Mas está pesado. A situação não está fácil. A situação está complicada. Lá em Salmo 55, 22, diz: lança o seu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, se o Senhor é quem carrega os nossos fardos, estaremos livres para carregar os fardos um dos outros. Não é verdade isso? Então, nós devemos fazer isso, entregar: Senhor, eu vou cumprir aquilo que o Senhor diz. Entregue, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os meus fardos, os meus problemas em Ti, na oração que você faz ao seu Deus todos os dias, todas as horas. Entregue suas preocupações a Ele, minha gente. Está preocupado por quê? Basta cada dia o seu mal, o Senhor nos ensina isso. Vamos ter confiança. Mas está difícil, não aguento mais, a situação está assim, a situação está complicada, eu não estou suportando mais. Confie no Senhor. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
É confiança, minhas queridas amigas, amigos, irmãs e irmãos. É confiança em Deus. É colocar diante dele as suas preocupações, as suas ansiedades, tudo aquilo que te incomoda. A hora é agora, ou depois pode ser muito tarde. Jesus deu muitos mandamentos aos seus discípulos. Temos que seguir 7 exemplos de suas ordenanças. Primeiro, arrepender-se, ou seja, ter uma mudança de atitude. Olha, o que eu estou fazendo não é bom aos olhos de Deus. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me comportar melhor. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que ler a Bíblia mais. Eu tenho que meditar na palavra toda hora, todo instante. Porque o que pode acontecer na nossa vida é justamente isso. Lá em Lucas 13:3 diz: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então nós temos que crer, e esse crer é descanso da alma, é descansar a nossa alma, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro ponto importante, amar, que é a afeição do coração, amar a todos indistintamente. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Que coisa mais linda do que isso? Não existe, gente. Na verdade, não existe. E o 4º ponto, que é mandamento, é seguir o caminho dos pés. Se alguém me serve, siga-me onde eu estiver. João 12:26. Se alguém me serve, siga-me onde eu estiver. É seguir a Jesus. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É isso que funciona. Assim, permanentemente seguindo a Cristo Jesus, através da palavra, através do Evangelho, através de tudo aquilo que Ele nos ensinou. 5 ponto, permanecer a atitude do Espírito. João 15:4 diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Temos que esperar através da súplica de fé. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o 7º ponto, ir. Testemunhos de lábios. Mateus 28:19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é a hora, depois pode ser tarde demais. Então nós temos que pensar, refletir, para que tudo isso possa estar presente na nossa vida e a gente ter vitórias, 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 vitórias. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por essa palavra tão linda, tão maravilhosa, e que possamos saber que a hora é agora de encontrar o Senhor Jesus Cristo para poder vencer todos os obstáculos da vida. Nos ajude, Pai, a vencer esses obstáculos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana, com a graça de Deus, na comunidade de Portas Abertas, nesse culto especialmente dedicado ao Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até semana que vem.